dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estarmos aqui hoje, nesse dia 26 de maio, agradecendo o voto de confiança de estarmos entre amigos, corações queridos, e o nosso desejo do fundo do coração é que o Mestre nos abençoe, para que a nossa fala, de maneira serena, tranquila, amorosa, possa nos envolver nesse sentimento de paz, para a gente iniciar muito bem essa semana, ante os testemunhos e desafios que a vida nos insere. Nós temos a missão de falar dos espíritas iniciantes, mas para abordar o tema, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão anteriormente, para depois penetrarmos no texto de Emmanuel. Ele vem nos ajudar a perceber a importância da gente acolher os corações queridos que, de certa forma, estão começando, de certo modo, estão iniciando nas lides do Espiritismo. Mas a gente precisa, para sustentar essa postura de acolhimento, nós precisamos recordar de algumas coisas interessantes a respeito do próprio Criador, a respeito de Deus. O amor dele, se podemos assim definir, ele se dá a partir de duas faces, da expansão e da contração. Na expansão, Deus cria, Deus realiza, ele opera. E na contração, ele abre espaço para que nós, enquanto seres criados, a gente possa agir, a gente possa realizar, a gente possa participar. Não haveria motivos, se nós pensarmos numa razão bem fria, para Deus abrir espaço para a gente. Porque na nossa condição de seres criados, nós somos muito limitados. Por mais o espírito possa ter atingido algum grau de soberania evolutiva dentre os demais, ainda assim podemos dizer, sem dúvidas, que nós somos muito limitados, porque o Criador detém todos os atributos na sua infinita perfeição. Isso quer dizer, Deus, a grosso modo, não precisaria da gente. Não temos nada que a gente possa fazer que leve-o a surpreender. A gente pode falar, não, mas tem gente que canta muito bem, né? Tem gente que toca muito bem, tem gente que tem essa ou aquela habilidade, mas todas essas dádivas são ainda muito diminutas diante e em face do amor divino, da beleza do Criador, da causa primária de todas as coisas. Então, não é por causa de alguma coisa que a gente pode oferecer, de alguma coisa que a gente pode entregar, que a gente foi chamado para a criação. É por um outro motivo, por uma outra causa. Podemos assim definir, tão somente porque Deus ama. E por Ele amar, Ele nos fez. Parece algo tão simples, mas a gente pode pensar nos próprios pais, quando vão ter um filho, ali, inicialmente, aquele filho, aquela filha, eles não vão entregar nada. Eles vão pedir tudo. Pede amor, pede carinho, pede atenção, pede cuidado, pede recurso, né? Você está lá, doidinho, 3 horas da manhã, né? Querendo fechar os olhos, ver se você dá um cochilinho, o dia vai ser pesado, e aí, de repente, começa aquele chorinho. Aí você lembra, dos compromissos assumidos, vai lá, pega, né? Se for mãe, vai amamentar. Às vezes o pai vai lá dar uma olhadinha, ver se está tudo bem. Então a gente vai percebendo, né? Nós somos muito dependentes. A nossa fragilidade nos leva, de certo modo, a reconhecer o quão importante é
esse cuidado divino, porque em nível de excelência, nós somos ainda o quê? Muito pobres. Muito pobres, muito pequenos. Mas a grande questão, né, do amor divino, não é o nosso tamanho, é a nossa presença. O universo, né, enquanto essa representação do atuar divino, ele se expande, mas ele também se contrai. E por causa que Deus se contrai, a gente tem espaço. Deus nos respeita. A nossa caminhada, a nossa trajetória, porque nós somos considerados importantes. Ele é onipotente, tem poder para tudo, mas na sua inteligência infinita e no seu amor supremo, decidir a respeitar o nosso mundo íntimo. Então, Deus governa todas as coisas, mas tem um espaço muito sagrado, chamado intimidade, o nosso mundo interior, que ele é um espaço que o Criador respeita, pede licença para entrar. Aqui é só uma metáfora para a gente pensar que existe sim o livre-arbítrio. Quando nós vamos observar, lá em O Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, tem um item chamado liberdade de pensamento. Kardec já havia estudado com as entidades benfeitoras que o ser humano é dotado de uma liberdade natural, mas essa liberdade natural, ela é restrita. Desde que estejamos com alguém, nós teremos liberdade restrita. Somente a solidão poderia nos levar a essa liberdade maior, mas desde que a gente tenha aí alguém do nosso lado, que seja um serzinho pequenino, nós teremos liberdade reduzida. Só que Kardec chega na liberdade de pensamento, né, e vai questionar. E as entidades benfeitoras vão dizer que no pensamento o homem, o espírito, detém liberdade absoluta. É algo interessante, porque eu posso pensar o que eu quiser e não terei obstáculos. Deus respeitará o meu espaço de pensar. Isso é extraordinário. Se nós pensarmos no amor e na confiança do Criador na gente, porque por podermos pensar absolutamente, sem limites, por exemplo, há corações que assumem a postura ateísta e consideram o Criador não existir. Ou seja, a gente pode pensar tanto que poderíamos até querer, né, conduzir a ideia de que o Criador não existe. Algo, né, expressivo. Só que Kardec continua perguntando, e ele vai comentar um item chamado liberdade de consciência. Um item muito interessante para a gente, porque a liberdade de consciência depende da liberdade de pensamento. Se a gente pode pensar o que quiser, os espíritos vão continuar nos dizendo. A liberdade de consciência também faz parte da lei. Isso quer dizer que as leis que regem o nosso mundo interior, né, como a gente acha que as coisas devem ser aqui dentro, elas, né, são respeitadas por Deus. O padrão íntimo que a gente deseja sustentar, Deus respeita. O Criador respeita. Por mais que, e aí Kardec vai questionar assim, mas se tiver pessoas que têm umas crenças difíceis, que, né, elas podem prejudicar a sociedade. Aí os espíritos vão responder o seguinte: você pode prender elas, mas não significa que elas tenham tido o direito à liberdade de consciência restritos, porque elas podem continuar na prisão material ou defendendo os próprios ideais e sentimentos íntimos. Isso, para nós, é um desafio lidarmos com isso, né?
sobretudo quando a gente pensa nessa sociedade moderna, onde a gente tem tido cada vez mais dificuldade de lidar com as opiniões alheias. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer assim: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Observemos a simplicidade do conselho paulino quando escrevia uma das comunidades cristãs. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Esse discutir opiniões não é o debate produtivo, sadio, que enriquece a nossa vida e que nos ajuda ao amadurecimento. Aqui a grande questão evocada por Paulo é esse desejo nosso que a gente tem de alterar as crenças dos outros. A forma de pensar. Nós poderemos oferecer, mas aquilo que a gente pensa como uma sugestão, como um conselho, mas não tem jeito da gente mudar a forma de alguém pensar. Não tem jeito da gente mudar a forma de alguém agir, de alguém proceder. Liberdade de consciência. Você pode oferecer todos os limites. Enquanto pai, mãe, você pode dizer assim para o seu filho: olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você não vai pensar desse jeito. Né? Você pode querer restringir, mas não tem jeito. O percurso da evolução pede educação. E educação é trazer de dentro. Educação é trazer de dentro. Isso quer dizer que o pai ou a mãe que deseja educar, ele vai ter que permitir, perceber o que o filho traz de dentro, para cultivar nesse relacionamento tão importante, tão expressivo. Não existe um outro meio de educar se não for entender o que tem de dentro. E deixar que isso seja lapidado, burilado com o cuidado. Porque a nossa violência, a nossa imposição, jamais poderão representar uma medida cautelosa ou prudente. Porque os espíritos vão dizer: não tem jeito da gente ofuscar a liberdade de consciência. O espírito é livre. Nós temos leis que regulamentam a alma, sim. Essas leis que regulamentam a alma gerem a vida de todos os espíritos. Daí Kardec considerar que para cada imperfeição existe um sofrimento, ou seja, há alguma coisa que está orientando a alma, mas no quesito liberdade e consciência, Deus nos permite ter essas ideias. Somos responsáveis por elas? Com certeza, porque elas vão nos moldando, vão nos construindo. William Jerônimo está aí pedindo para a gente deixar um recado aos gaúchos. A gente faz isso com muito carinho no final da nossa fala, viu? Então, esse primeiro ponto que a gente gostaria de trabalhar aqui é a respeito dessa faceta de Deus. Ele se expande, mas também contrai. Porque tudo dentro da trajetória divina obedece a esse impositivo. Nós seremos respeitados. Não existe penas eternas, por exemplo, Kardec vai dizer, porque ninguém se demorará na imperfeição. Todos nós estaremos destinados ao progresso espiritual. Todos nós, sem exceção. A grande questão da evolução, que Kardec vai descortinar para nós, da mesma maneira, quando um corpo é gerado, a gente não decide se o corpo vai crescer ou não vai crescer. É inexorável que ele cresça. Mas a gente define como ele cresce. Se eu me alimento bem, se eu faço atividade física, se eu durmo tanto que ele precisa, tudo isso interfere na forma como ele cresce. Mas um bebê não escolheu falar: olha, agora vou crescer 5 centímetros. Agora é 10.
Não, é um processo natural que faz parte da nossa genética. Por isso, evolução espiritual, o aprimoramento da alma, é um processo que a gente não define em verdade sim ou não, porque o progresso se dá, né, em toda parte, mas a gente vai escolhendo como que ele vai se dar. Se a gente vai participar ativamente, se a gente então somente vai lidar aí com esses abalos que vão surgindo ao nosso redor, nos ensejando mudanças, nos ajudando a perceber a necessidade da nossa transformação. Levando em conta esse aspecto da liberdade de consciência, do dinamismo da evolução espiritual, nós podemos pensar numa parábola. A parábola do joio e do trigo. Só lembrando, a lição de hoje é sobre espíritas iniciantes. E Emmanuel, ele vem nos ajudar a pensar sobre a situação daqueles corações que chegaram ao espiritismo marcados ainda por equívocos, por ideias complicadas, por pensamentos ainda não tão saudáveis. Como proceder aqueles que já são velhos de casa, como lidar com esses corações. É o que Emmanuel nos ajuda a pensar. E a gente está construindo aqui um referencial teórico para a gente debater aí e analisar algumas problemáticas até dos tempos atuais. Mas sigamos. Parábola do joio e do trigo, que Jesus nos conta lá no Evangelho de Mateus. É uma parábola interessante, porque Jesus se vale de 7 parábolas para ele se vale de 7 parábolas para falar do reino divino. O que é a proposta do reino de Deus? É a construção do ser humano perfeito moralmente. É a edificação do espírito puro, que se limpou, que se purificou de todas, sem exceção de todas as imperfeições. Ele está em plena harmonia com os desígnios divinos. E Jesus vai oferecer para a gente algumas reflexões a partir das parábolas sobre essa construção desse espírito puro. Uma das lições que a gente tem é a lição do joio e do trigo. Vou lê-la aqui na íntegra para a gente pensar um pouco mais a respeito. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, tem um homem que semeia o melhor no seu campo. Mas, dormindo, os homens, ou seja, quem são esses homens? Os que estavam encarregados pelo Senhor de cuidar. O homem semeou e tinha os outros para cuidar. Mas dormindo esses, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, já temos aqui um cenário, o campo. Já temos 3 personagens. O homem, que é o dono das terras, temos os trabalhadores e temos esse inimigo que aproveitou a invigilância, aproveitou o descuido, os outros estavam dormindo, e foi lá e semeou. E foi embora. E quando a erva cresceu, então passou o tempo, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então chega
Os trabalhadores que estavam responsáveis vê que teve alteração no campo e eles vão ter uns treinos, né? O que aconteceu? Eles não tinham noção do ocorrido. E o Senhor vai dizer: um inimigo é quem fez isso. Aí os servos, percebendo, né, que não tinha sido alguém bem intencionado, se propõe: olha, queres que a gente arranque? E o Senhor responde: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha que interessante, né, essa parábola de Jesus, porque ele está falando, então, não vai poder arrancar o joio para não perder o trigo, porque às vezes pode acontecer algum equívoco, pode ter algum probleminha. Então tem que deixar crescer. Só que existe um instante de ceifa e no momento de ceifa, cada coisa vai encontrando o seu lugar. O trigo vai para o celeiro, o joio vai para o molho para ser queimado. E quem vai fazer isso, observemos que é um novo personagem. São os ceifadores. Os ceifadores são os que vão fazer essa diferença. Então, na passagem, a gente tem o dono da terra, nós temos os trabalhadores da terra, são os contratados, nós temos o inimigo e nós temos os ceifadores, que vão estar lidando com esse joio e com esse trigo. É uma parábola muito curiosa que Jesus vai contar aonde existe algumas lições centrais. Deus, ele trabalha com elasticidade. Elasticidade. Então, ele não. A primeira lição, né? As coisas não são bate-pronto. Porque às vezes a gente tá com algum companheiro de ideal espírita, com alguma pessoa, né, no campo de trabalho, e o nosso primeiro intento, ante aquilo que a gente percebe acontecendo que não está, a nosso ver, da melhor maneira, a gente muitas vezes já tem um ímpeto de querer ali agir nas situações. Só que a gente pode ser um pouco precipitado. Porque às vezes o que a gente pensava que era uma coisa pode ser outra. A gente também se engana. Nós também temos limitações. Quem está no espiritismo, por exemplo, há mais tempo também pode se enganar. Também pode equivocar-se, também pode cair. Nós não estamos nessa condição de seres infalíveis. Então, isso, para nós, nos pede humildade, porque às vezes a gente acaba querendo ser o senhor da razão, e a gente ataca, e a gente fere, né? Infelizmente, a gente percebe isso acontecendo. Um determinado grupo pensa de um jeito, e aí vai lá, olha um ponto que veio errado no outro e desce a lenha, desconsidera tudo. E aí, vamos dizer assim, a pretexto de querer tirar o joio, você acaba não aproveitando nada. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim: lede de tudo, retende o bem. Olha que interessante. Lede de tudo. Vamos metaforizar isso como se fosse uma imagem que o apóstolo está dizendo assim: olha, tenha ciência das coisas que acontecem, na sua complexidade, na sua completude. E dentre tudo que você observar, né, tenha capacidade de extrair o melhor. Porque em muitos momentos a gente acaba desaproveitando tudo. Imaginemos que as pessoas que chegam no espiritismo trazendo, às vezes vêm de outra religião, vêm de uma outra forma de pensar,
E é natural que mescle o que o indivíduo é com a doutrina, aquilo que ele acreditava com essas novas reflexões que ele vem fazendo. É um processo, se a gente for, né, observar, gradativo, sequencial, porque o estudo vai garantindo que a gente burile esses pontos de vista mais equivocados. O grande segredo de Deus é que todas as vezes que a gente está equivocado, ele dá a experiência. Porque no dizer de Jesus para Simão Pedro, numa historinha de Humberto de Campos, a experiência tudo revela no momento devido. Às vezes, a nossa pretensão, né, de falar, de comunicar, não é no sentido de, olha, existe essa possibilidade também de pensar. Mas às vezes a gente quer sufocar o outro, né, sem entender que, da mesma forma que às vezes a gente amadureceu, né, varou ali alguns erros, alguns equívocos, as pessoas também podem ter. A gente, às vezes, se esquece dessa condição nossa de aprendizado. O Herculano Pires vai dizer que, em matéria de espiritismo, todos nós somos aprendizes. Mestrado, doutorado, a gente só faz lá em cima, em boas condições para entender essas coisas. Porque lidar com ideias diferentes tem sido muito difícil, né? Podemos observar questões de polarização política, tem sido cada vez mais difícil conversar com as pessoas para tratar de olhares, de possibilidades, que é muito importante, né? E é natural que assim aconteça. Lembremos do Criador, que salvaguardou a cada um de nós a liberdade de consciência. Porque se não fosse para ser desse jeito, se não fosse para existir espaço para o crescimento real, verdadeiro, porque você pode querer abafar, mas às vezes se artificializa. O outro, ele precisa conquistar a autonomia, a independência para pensar. Mas para que isso aconteça, né, a gente vai ajustando, corrigindo rota. E por isso, Emmanuel vai dizer que tudo na natureza se opera através da sequência da gradação. Nós estamos dentro de ciclos. Né? Nós estamos dentro de ciclos. Vai dizer Jesus também, ou Estevão, acho que é melhor dizer, que Deus não concorre com a vaidade das criaturas, mas ele utiliza do tempo, do silêncio, para educar, para orientar esses espíritos. Porque se a gente cria um espaço de acolhimento saudável, onde as pessoas têm condições de se expressar e a gente vai suportando esse processo de transformação, a gente amadurece muito mais rápido quando a gente digladia ideia, né, ou vira uma guerra. Porque esse espaço, né, ele tão importante, é uma das coisas que Jesus criou quando ele fez o colégio apostólico. Se nós observamos Jesus conversando com os discípulos no Boa Nova, por exemplo, nós vamos ver, eles ali eram cristãos iniciantes. E muitos traziam, né, concepções um pouco equivocadas. Jesus, de certa forma, sempre teve ouvidos de escutar, teve ouvidos de ouvi-los, para perceber, para além do que eles estavam dizendo, as necessidades interiores, porque às vezes, né, por detrás das ideias, aí existem os componentes psicológicos, né? A pessoa, ela tem, né, aquela forma de pensamento mais rígido, porque às vezes foi a maneira que ela foi educada, foi a forma que ela, né, entendeu que ela deveria gerir a vida, e ela projeta tudo isso no conhecimento espírita. Porque acontecem essas projeções do que nós somos no espiritismo, não tem jeito. A revelação divina no contato conosco, ela vai nos afetar.
ela vai nos afetar. E o que a gente vai transparecer. E é um processo, né, de construção e reconstrução a partir desse momento. Não tem outro jeito, né? Senão, a gente vai tomando consciência das coisas e à medida que a gente vai tomando, a gente vai percebendo melhor. Se nós observarmos a concepção de Deus, que pune, que castiga, né, ela pode ter partido de seres que compreendiam que a dureza é a única forma de resolver as coisas. É a única maneira da gente conceber. E todos nós temos uma história espiritual, né? Às vezes a gente pode achar que, por exemplo, né, a tarefa de divulgação espírita, ela né, ela, certa forma, é uma coisa muitas vezes desnecessária, partindo de ideias que a gente tem. A gente pode achar que a tarefa de assistência, ela não é tão necessária por causa da nossa forma de ser. A gente pode, dentro do espiritismo, falar de muitas coisas que dizem respeito à nossa história íntima, aquilo que a gente tem construído pessoalmente. E aqui está o grande desafio. Aqui está, porque a gente precisa, enquanto espíritas, nesse processo, né, e compreendendo a limpidez dessa nossa revelação que surge para abençoar os nossos corações. É natural, o apóstolo Paulo ele tem uma metáfora que é o seguinte: temos, porém, vaso de barro, um tesouro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Um tesouro em vaso de barro. Ele está falando assim, olha, a gente é muito frágil e a gente está sujeito a equívocos e a gente carrega consigo, né, uma mensagem preciosíssima, um tesouro inquebrantável, que por mais que muitas vezes a gente contamine com as marcas de si, né, ele mantém inalterável, porque o espiritismo não são os espíritas. O movimento espírita não representa em si, né, em toda a sua expressão, o espiritismo. Ele pode ser uma proposta de vivência dele. Nos seus diversos lugares, nas suas diversas possibilidades, ele pode ser uma tentativa. Mas o espiritismo está acima da gente, porque é o próprio pensamento de Deus, é a forma que Deus estabelece as leis dele. Não tem a ver com o que a gente acha, deixa de achar. A reencarnação não é reencarnação por causa que Kardec quis. A tarefa de Kardec foi observação, não foi definição do que existe ou não existe. Foi constatação daquilo que ele percebeu. Isso é importante a gente pensar. Kardec não estava preocupado em si com a opinião que ele tinha. No assunto onde ele estava, ele deixava claro, olha, aqui, né, é uma teoria, uma possibilidade, mas existem algumas coisas, né, que elas estão para além do que a gente acha. Lei natural, as leis morais existem independente de quem nós sejamos. O espiritismo, né, o cristianismo estão acima desses erros humanos. É claro que a gente acaba fazendo essa referenciação. Nossa, olha, fulano é espírita e fez aquilo. Nossa, fulano é espírita e ajuda daquela maneira. Só que a gente precisa pensar que o espiritismo já chegou na nossa vida, mas é justo avaliarmos o quanto dele já está conosco. Porque, segundo Jesus, essa doutrina consoladora deveria estar conosco e em nós. Então, conosco, é na nossa companhia, a gente tem lido, a gente tem dedicado tempo a aprofundar-se e tudo mais, porque é indispensável no espiritismo o estudo. E independente, né, da nossa condição social, o espiritismo ele não é intelectualista do ponto de vista que não exige mestrado nem nada. Ele pede, na verdade, exposição íntima, porque a compreensão dele, segundo Kardec, vai depender do senso moral. A grande questão
essa forma de configurar do nosso coração, da nossa intimidade. Se a gente já se sente habilitado, mais à frente, mais amadurecido nesse campo de ideias, compreendendo um pouco melhor o pensamento de Deus que irradia, Emmanuel vai considerar, a gente tem obrigações a mais. Porque quanto mais a verdade nos brilha, mais vai nos libertando da ignorância e também mais responsáveis vai nos tornando do que a gente precisa realizar, fazer, né, da maneira que a gente pode participar dessa criação divina, da forma mais profunda, da maneira mais serena que a gente pode alcançar. Então, é um ponto aqui, Emmanuel, lá no finalzinho, vai dizer: os irmãos amadurecidos são chamados a sustentar e orientar os irmãos mais novos de entendimento. A nossa tarefa não é destruir, é o que Jesus pede para Simão Pedro num determinado momento. Simão é chamado para ajudar uma família que tinha estavam com a filha e não estava muito bem. E o Simão vai, quando ele chega lá, e percebe que todo mundo era imperfeito, que todo mundo tinha as suas limitações, fragilidades muito evidentes. E aí ele descrença e sai sem ajudar. E ele chega para Jesus achando que estava certo e diz: Senhor, não teve jeito de fazer nada, não. Porque o pessoal, se a gente olhar, né, o pessoal não merece ele, não. O pessoal não merece, não. Olha a condição íntima deles. Então, aí ele fala, acha que Jesus ia concordar com ele. E o mestre só escuta. Aí, percebendo que Jesus estava calado, percebe, pede, fala alguma coisinha, mestre. E Jesus vai dizer assim: olha, Simão, tudo isso que você está me dizendo eu já sabia. Essas coisas que você está relatando, não tem nenhuma delas que eu não tenha noção. Quando eu te enviei lá, já sabendo disso, foi só para te ajudar. Não foi para trazer essas informações. Então, lidando aí com as pessoas que a gente considera iniciantes, ou se a gente está iniciando também, tenhamos a paciência conosco desse aprendizado, devagar, mas sempre no cultivo dessas boas lições. Porque Emmanuel também vai considerar: cada inteligência possui determinado caminho para alcançar a verdade. Cada um veio de um lugar e nós estamos todos aí construindo essa referência. A nossa grande necessidade se a gente já tem um pouco mais de habilitação, de desenvoltura em uma determinada área, que a gente esteja disposto também a cooperar. Porque o amor de Deus não nos convocou porque a gente é os melhores, mas nos deu a oportunidade de participar. E se a gente recebeu a oportunidade de participar, por que impedir que o Consolador chegue a quem mais precisa? Porque não são os sãos que precisam de remédio, são aqueles que estão com a alma muitas vezes marcadas pelas suas dificuldades, são os espíritos que, de certo modo, estão mais carentes. Se a gente segrega só para quem acha que merece ou para quem deveria, nós estamos fazendo até mesmo um desserviço para o Espiritismo, que vem para a humanidade, para os corações, para ocupar esse lugar mais expressivo e importante, porque nós estamos aprendendo, nós estamos num processo de construção. É natural que nesse processo a gente precise se renovar, a gente precise repensar, readministrar. Tudo isso é indispensável, porque evolução é uma espiral, onde a gente vai sempre subindo um pouquinho.